E aí, queridões, tudo tranquilo? Já tava com saudade de vocês, hein? Sabe como é que é, né? Eu e você, você e eu, ó, juntinho, né? Então aqui, ó, o Bira hoje vai fazer a resolução de mais uma questão que caiu em Enems anteriores para nós viciarmos, né? Pegarmos qual é a técnica, como é que é o lance, como é que cai literatura no Enem, que a gente sabe que é um pouquinho diferente dos vestibulares aí pelo nosso Brasilzão. Então, qual foi a questão que o Bira escolheu hoje para vocês? Uma sobre o Machado de Assis. Só que nós estamos tão acostumados, né, a ler leituras obrigatórias pelo Brasil que tem, né, certas leituras que são muito batidas dele, muito conhecidas, reconhecidas, como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e tal, mas aqui tem uma questão interessante, que diz o seguinte para nós, ó, o texto abaixo, no caso, foi extraído de uma crônica de Machado de Assis, ó, então uma crônica dele, né, e refere-se ao trabalho de um escravo. Então, né, vai pegar essa situação do escravo, o contexto dele lá, século XIX, ele fez uma crônica e a banca botou esse trechinho aqui, ó, que é Crônica sobre a morte do escravo João, de 1897, ou seja, após já, né, a abolição da escravatura. Então, como é que é a vida de um escravo após essa liberdade, vamos colocar entre aspas aqui, porque o documento existe, né, foi assinado e tal, a formalidade. Mas a gente sabe que não houve... As mudanças são discutíveis nesse primeiro momento. Mas vamos lá. Vou ler o texto para vocês que é o seguinte. Desculpa, olha aqui, ó. Um dia começou a Guerra do Paraguai e durou 5 anos. João repicava e dobrava. Dobrava e repicava pelos mortos e pelas vitórias. Quando se decretou o ventre livre dos escravos, João é que repicou. Quando se fez a abolição completa, quem repicou foi o João. Um dia proclamou-se a República. João replicou por ela. Repicaria pelo Império, se o Império retornasse. Aqui, ó, então claramente uma ironia do Machado, né? Esse senhor aqui chamado João, né? Ele repicava, ele tocava, né, esse sino, ele batia o sino em todos os acontecimentos. E a grande ironia é o seguinte, quando proclamou-se a República, João repicou, mas se faltasse o Império, ele repicava também, ou seja, qualquer acontecimento. Um grande fato, ele ia lá e pegava assim, bell, me faz lembrar até Hells Bells do AC/DC, aquele entrada sensacional. Então, a banca, lá do Enem, fez a seguinte pergunta para nós. A leitura do texto permite afirmar que o sineiro João, o tocador de sino, né, repicava aquele sino. Então diz o seguinte na letra A, por ser escravo, tocava os sinos, às escondidas, quando ocorriam fatos ligados à abolição. Bom, primeiro, ele não tocava às escondidas. Segundo, quando ocorriam só fatos ligados à abolição, não, né? Porque aparece a República e também se o Império voltasse no final do texto, né? Então, a letra A, podemos eliminar. Letra B, não poderia tocar os sinos pelo retorno do Império, visto que era escravo. Bom, o Machado de Assis deixou bem claro com aquela ironia que ele tocou pela República, né? Tocou pela lei do ventre livre, pela abolição, mas no final ele diz assim, e tocaria se voltasse o Império. Então não fecha, né? Digamos que esse cara, esse João, esse personagem, ele sempre repicava o sino, não importa o acontecimento. Ocorreu? Bell, né? Tocava lá o Jingle Bell do sino, ok? Letra C. Então a B, bem equivocada, né? C. Tocou o sino, gosto muito dessa questão, diga-se de passagem, né? Porque mexe muito com essas informações e aqui tem um ou outro pega-ratão. Letra C. Tocou os sinos pela República, proclamada pelos abolicionistas que vieram libertá-lo. Olha, pode ser, né? Pode ser. Vamos dar uma olhada. Porque ele tocou pela República, né? E ela foi proclamada, né? Aqui segundo o texto, né? Pelos abolicionistas que vieram libertá-lo. Tudo bem que é discutível, nós já falamos sobre isso, mas a princípio eu aceitava essa letra C, mas vamos ver se a gente não acha uma resposta melhor aqui. Letra D. Tocava os sinos quando ocorriam fatos marcantes porque era costume fazê-lo. Ó, achamos uma resposta melhor. Por quê? Porque, ó, tocava os sinos quando ocorriam fatos marcantes porque ele tinha o costume de sempre fazer isso. Então fechou, letra D. Então qual é o errinho da letra C? Tocou os sinos pela República, proclamada pelos abolicionistas que vieram libertá-lo. Será que eram os abolicionistas que fizeram a República, a proclamação da República? Então isso não está bem definido no texto, né? Poderia estar dentro do contexto histórico, mas a letra D fecha melhor. Ok, pessoal? Então, tocava os sinos quando ocorriam fatos marcantes,
lei do ventre livre, república, se o império voltava, porque era costume fazê-lo. Isso é uma marca dele. E a letra E, tocou os sinos pelo retorno do império, comemorando a volta da princesa Isabel. Em que momento se falou em princesa Isabel, pessoal? Se falou na questão da abolição, mas não nela, né? Então cuidem esses detalhezinhos. Então a resposta que melhor fecha aqui realmente é a letra D. Tocava os sinos quando ocorriam fatos marcantes da história, porque era costume fazê-lo. Certo, pessoal? Então, letra D é a nossa resposta correta! Letra D do demônio. Ah, olha aqui, ó. Aguardo vocês para a próxima aula, hein? Eu conto as horas para poder te ver. Tchau!